Vou colocar aqui também no Meet. Ok. Vou colocar no Meet e agora eu vou com... Ué, foi. Vou compartilhar a tela com vocês, tá? Ah, tá. Antes de fazer isso, eu queria perguntar para vocês o seguinte. Vocês têm ideia do que é assédio? E vocês, por acaso, já passaram por essas situações no ambiente de trabalho de vocês? Perguntei isso na terça-feira e de forma quase unânime. Todo mundo já teve alguma situação que achou que era assédio ou moral, institucional. Vocês já? Sim ou não? Eu já passei várias vezes por assédio Moral? moral. Uhum. E também de sexual, né? Assédio sexual, assédio moral. Isso é bem comum. Ah, bem, viu? Isso é bem comum. Isso é bem comum, disse a Elisandra. Que ruim, né? Que ruim que a gente vive em um mundo em que é muito comum assediar outras pessoas moralmente ou sexualmente, não é? Depois a gente também vai falar sobre isso, mas o assédio sexual, ele, 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 ele vai a um ponto que ele pode se transformar em importunação sexual e aí os crimes são mais graves, né? Mas ele por si só é um crime. Deixa eu ver aqui quem é que respondeu. A Karine, moral, e a Cássia, moral. Tá. Como é que foi a experiência de assédio moral de vocês? E eu vou perguntar, porque em seguida eu vou falar o conceito para ter uma ideia, assim, do entendimento das pessoas relacionadas a isso e se muda quando eu falo o conceito. Por exemplo, assim, eu acho que quando tu está doente e tu avisa que tu não vai comparecer no trabalho e a pessoa tenta te coagir de que tu não pode faltar, porque se tu faltar, vai nos prejudicar, a empresa precisa de ti nesse momento, como se tu não tivesse o direito de estar doente. Para mim, eu acho que isso é um assédio, assim. Ou ficar mandando trabalho, coisas em horários que não é o teu horário de trabalho, sabe? Final de semana, férias, essas coisas assim. Foi nesse sentido que eu falei. Tá. E a você também, assédio moral. Ok. Alguém mais quer compartilhar? Só contextualizar o assédio moral. Trabalhei numa empresa que praticava muito assédio moral com todos, né? Não era só comigo, era geral, com todo mundo. De humilhar as pessoas, de falar os berros e humilhar mesmo, sabe? Chamar de boca aberta, inútil, tu não sabe nada. Isso era direto. Quando eu saí da empresa, isso era com a mulher dele também trabalhava dentro da empresa, ela fazia com os funcionários, ele também. E as pessoas ficavam nessa empresa pela questão de salário. Ele dava um bom salário para que as pessoas não fossem embora, mas quando as pessoas iam, todas botavam na justiça. Era uma coisa assim, era unânime, sabe? Todo mundo É que uma saía da empresa empresa familiar, Elisandra? era uma empresa familiar. Era É, uma empresa familiar. é bem comum que aconteça em empresas familiares, já repararam? Empresas familiares e locais públicos, né? Empresas públicas são os pontos onde mais, os locais onde mais assédio moral acontece. Porque da Inclusive, empresa. Pode falar, querida. não, continua. Não, eu ia dizer que, inclusive, eu acho que quando você mistura muito as autoridades, né, e aí você está dizendo, dentro de uma empresa familiar, né, tipo, o pai, a figura do pai é o proprietário, a figura do filho é um funcionário, da esposa é um funcionário, é como se você colocasse duas importâncias em cima de uma pessoa e ela não lida com isso de uma forma tranquila. No geral, as pessoas
Vocês devem saber disso, né? Tem muita dificuldade de ser líderes e chefes dentro da organização. Elas não conseguem liderar, elas conseguem chefiar. E quando elas mudam de posto de trabalho, elas mudam a forma com que elas agem com as outras pessoas. Elas não conseguem distinguir isso dentro delas, assim. E é muito triste isso, porque isso prejudica muito o ambiente de trabalho. Prejudica demais, porque é preciso que você se dê conta de que as pessoas, né, que são teus subordinados, são pessoas, eles são seres humanos, e que mesmo que você seja pressionado por metas, enfim, eles ainda são seres humanos, né? Eles são teus colegas. E as pessoas perdem demais essa noção de respeito com relação a outras pessoas. Um colega de vocês disse o seguinte para mim na terça, disse: professora, né, nós aqui estamos discutindo inteligência artificial. Nós estamos falando em carros elétricos, nós estamos falando em energias renováveis, e a aula de hoje é para tratar do simples, que é a falta de ética, moral e educação dos colegas com relação aos outros. E é isso. E é isso. Porque se as pessoas fossem gentis umas com as outras, essa aula não precisaria existir, porque assédio não seria alguma coisa institucionalizada. Pode falar que eu te cortei, Elisandra. Não, daí é só comentar que eu trabalhei nessa empresa, eu indiquei minha irmã, meu cunhado. A minha irmã criou um trauma para a vida por causa desses patrões, né? Na época, assim, eu me sentia muito culpada por ter indicado ela para trabalhar nessa empresa, porque eu lidei com aquilo de uma forma tranquila, assim, eu pensava para mim, isso não é para mim, isso é eles, né? Eles largando o lixo deles. E eu não recebia. Então, eu ignorava. Por quê? Porque eu realmente ganhava um excelente salário. Não ganharia em lugar nenhum. Então, eu fiquei o máximo de tempo que eu pude, né? E aí, quando eu saí, no mês seguinte, ele quebrou o nariz da mulher na frente de todo mundo, dentro da empresa. Pra vocês terem noção da violência que era, o ambiente que era, né? Era bem complicado. E ali as pessoas, ninguém se respeitava, né? Isso era geral. Mas tu falaste agora, por último, sobre a questão de educação. Eu li a semana passada um CEO da Uber, um dos donos da Uber, ele pegou para fazer um experimento, alugou um carro simples e fez 1000 corridas como motorista. E ele identificou que o maior problema estava no comportamento das pessoas, tanto principalmente dos usuários em relação ao motorista, que muitas vezes não viam que ali era uma pessoa que estava trabalhando, que está ali como motorista, mas que está trabalhando. Então, ele identificou que o maior problema era relacionamento entre as pessoas, como as pessoas se comportam. Então, eu acho que parte de várias formas, né? Às vezes, tanto o funcionário quanto o empregador, ou quem está prestando um serviço, né? Não é só quando tu está dentro de uma empresa de carteira assinada. Às vezes eu vejo assim, no supermercado é comum, às vezes as pessoas humilharem a caixa do supermercado, né? Ou uma vendedora de loja, uma pessoa que está ali trabalhando, um garçom num restaurante. Às vezes é comum a gente ver as pessoas humilhando essas pessoas que estão ali trabalhando. Isso para mim é um assédio também. Eu vou falar agora já o conceito para vocês, tá? Eu vou compartilhar a tela, por isso eu liguei ali também. Aqui. O Gilberto entrou. Oi, Gilberto, bom dia, tudo bem? Bom dia, professora. Tudo tranquilo. Tudo que bom. Vamos lá. Aqui. Eu já coloquei esse materialzinho lá para vocês. Deixa eu botar para cá, então. Este aqui. Então, aqui. A definição de assédio diz o seguinte, que assédio é qualquer conduta abusiva, sendo ela gesto, palavra, comportamento ou atitude, que atente por sua repetição ou sistematização contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando o seu emprego ou degradando o clima de trabalho. Essa é a definição. Partindo da definição, a gente tem elementos para dizer que o assédio se concretiza, né,
dentro de um ambiente. Então, ele se concretiza quando ele viola a dignidade do trabalhador. O princípio da dignidade humana está lá expresso já na Constituição Federal, né? Então, está lá, artigo 1º, inciso 3º. E ele é um marco relacionado a, bom, a gente precisa respeitar a dignidade humana. A prática humilhante ou degradante que vai visar, então, atingir a moral, a integridade física e psíquica do trabalhador no ambiente de trabalho, é que vai compor, né, os elementos do assédio moral. Então, no ambiente de trabalho, a submissão desse trabalhador a práticas degradantes vai violar a própria dignidade, um princípio constitucional. E quando, né, no caso ali da Elisandra, é muito característico isso, que é quando ele tem o poder de te demitir. Você está naquele trabalho porque você precisa. Sei lá a tua história, talvez você esteja procurando um emprego há um tempão, talvez você esteja numa situação super complexa em que você precisa se manter naquele local de trabalho. E você você vive, né, sob coerção, sob coação, sob práticas que vão te denegrir, vão te humilhar, né? Porque o ambiente de trabalho é assim. Então, a complexidade, né, lá de quando você fala assim, como é a definição, é a seguinte, é que quando você está tratando das questões de assédio, vai depender de duas coisas, dois elementos, basicamente, tá? Tanto a agressão que sofre, ou seja, o ambiente que faz com que essa agressão aconteça, o fato de que não é um conflito, e aí eu já falo para vocês a diferença de conflito para a diferença de assédio. Quando você está falando em conflito, você está dizendo o seguinte, sabe, aquele momento dentro da empresa em que você discorda de outra pessoa, vocês discutem, né? Isso é um conflito. Dado o conflito, se resolve, daí a gestão de pessoas entra para resolver o conflito e segue o trabalho, tá bem? Isso não acontece mais. Mas um dos elementos cruciais do assédio moral é a continuidade, a repetição do assédio. De forma contínua, você chega no ambiente de trabalho e aí as pessoas fazem ou uma piada ou, né, você é usado de uma certa forma para te afetar psicologicamente. Deixa eu dar uma olhada aqui no que a Margarete escreveu. Eu assisti uma cena no supermercado Carrefour. Carrefour é complexo, né? Uma cliente surtou porque não tinha embalagem para umas compras, presentes. Ela surtou com a moça do caixa, se grudou no caixa, sacudindo, tentando arrancar, gritando com a menina. A coitada não sabia o que podia fazer, pois as embalagens são em outro setor. Tá. Isso, Margarete, isso de forma específica, né? Se aconteceu ali uma vez, é o que a gente chama de conflito. É aí que tá. É conflito. Né? Não, ela não estava praticando assédio. Talvez ela seja uma pessoa assediadora, veja bem, Margarete, talvez ela seja, porque ela faz isso em vários ambientes. A situação específica é um conflito. E aí tem que entrar um gerente, puxar uma pessoa de um lado, puxar uma pessoa de outro, né? Se ela encostar nessa outra pessoa, ela pode estar incorrendo aí em agressão, né? Aí é um outro crime, tá? Mas assédio não é. Aquilo ali não é assédio, é um conflito. E aí você vai lá e resolve o conflito. E ele, inclusive, pode acontecer em ambiente de trabalho com pessoas que se conhecem, com o chefe e tal. Você pode ter um conflito com o teu chefe, tá bem? De ele falar alguma coisa e você dizer, não concordo com isso. Não concordo com isso. E aí brigar. Isso é um conflito. Resolve-se o conflito, toca-se adiante, você entendeu? Um problema relacionado a isso é quando é contínuo. É quando essa situação acontece todos os dias, não precisa ser todos os dias, mas você está sempre sendo chamado, você está sempre sendo, as pessoas estão sempre lembrando de você, né? Não aparece ninguém, Margarete, é complexo essa situação. Situações de conflito, elas são bem complexas, não é? A história, assim, dos vizinhos brigando e você vai lá e não quer se meter.
né? E aí você deixa com que aconteça. É complexo isso. Eu sou o tipo de pessoa que me mete, né? Que se mete dentro da história e é isso. Mas para vocês distinguirem bem a situação de assédio e a situação de conflito. Isso é um conflito. Agora, se lá dentro daquele ambiente de trabalho, de forma contínua, né, a pessoa é agredida psicologicamente e às vezes, né, e aí, inclusive a Elisandra tocou num ponto que é muito importante, que é o próximo ponto, inclusive, que eu ia tratar, que é, depende do quanto você afeta uma outra pessoa, certo? Então, a Elisandra, ela não foi tão afetada, certo? Ela provavelmente tem uma fortaleza psíquica um pouco maior, tá? Ela sente menos o que acontece, tá? Agora, isso, o contínuo foi o que aconteceu contigo, Margarete, que é característico. Aí você avisa que vai levar o filho do médico. De novo atestado. Não sei o que. BBB. Isso, quando é contínuo, sim. Aí se caracteriza por assédio. Então, o que a Elisandra falou que ela aguentou, não deveria aguentar, mas a Elisandra aguentou, e a irmã dela criou um trauma perene. Cada pessoa lida diferente com assédio, ok? Porque nós temos naturezas psíquicas diferentes. Algumas pessoas, elas, e a gente não pode dizer assim, que são pessoas fortes, né? Às vezes elas são só pessoas que não estão tão ligadas ali no que está acontecendo, elas são menos sensíveis ao clima institucional. E para elas, os momentos de assédio não são tão tranquilo, Karine, eu tô gravando, não te preocupa. Semana que vem a aula presencial, tá? Bem tranquilo. Tá bom, gente. Até mais. E no caso ali da Elisandra, o que acontecia? Vejam bem, a Elisandra disse, eu aguentei, a minha irmã não. Né? E isso é um ponto muito importante. É por isso que a gente, né, como humano, não pode partir da perspectiva de que todas as pessoas são iguais a gente, fortes ou não, e tratar todas as pessoas da mesma forma, sob esse ponto de vista. Porque as pessoas respondem de uma forma bem diferente da gente com relação a tudo o que acontece dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo para falar o seguinte: se vocês puderem 100% das vezes serem o mais sensíveis e gentis dentro do ambiente de trabalho, essa é a melhor forma de você lidar no ambiente de trabalho. Porque você não conhece as pessoas naquele ambiente, você não sabe como elas vão receber o que você fala. Pode falar aí, Wátia. Não, só queria dizer que relatar um pouco da experiência que eu passei também, exemplo, assédio moral, né? E eu trabalhei realmente o que ocorre sempre na instituição, empresa familiar, né? Eu trabalhei numa empresa familiar e realmente eu passei por isso, né? E eu suportei isso durante os 2 anos. Aí, no fim, eu não aguentei sair. Porque era muito pressão e cobrança alto. E no fim, para finalizar, ele me xingou todo que tipo de você imaginar. Assim, porque eu estava saindo da empresa dele, que não podia, né? Que ele me ajudou muito. Tudo. Aí eu falei, não, essa não vai acontecer mais comigo. E aí eu falei, isso eu vi que ocorre muito dentro da instituição. Quando eu mudei para outra instituição, que é bem grande, assim, de funcionário de 2.000 e pouco, e mudou um pouco essa percepção que já é outro assunto também, né? Assim, tipo, outro olhar, outro assunto de, vamos dizer, não é mais assédio moral, é racismo. E entrar dentro disso. E mudou essa.
E é por isso que eu tenho essa percepção, né? De uma diferença de uma empresa familiar de uma empresa grande que tem 2.000 e pouco funcionários e muda essa característica de olhar para as pessoas, né? E E eu não estou dizendo que toda empresa grande se preocupa com isso, porque também nem toda empresa grande se preocupa, viu, gente? Tem empresas bem grandes que também tem ali uma situação de assédio institucionalizado, mas geralmente locais familiares dão um poder maior às pessoas, e a gente sabe como as pessoas têm dificuldade de lidar com poder, não é? sim, isso ocorreu muito, e eu percebi isso, né? E realmente, com certeza, a instituição que onde eu trabalhei, que era muita gente, e não tinha muita preocupação com isso também, né? Não tinha muita preocupação com isso, porque era muita gente e a gente não sabia cada setores, né? Uma diferentes setores, e daí a gente não sabia como funcionava, e eu só lidava com a parte de pecuária, e daí eu sabia desses setores, mas tinha outros setores que eu não sabia como funcionava. E isso que aconteceu, é uma diferença. O que eu senti assim é quando eu trabalhava numa empresa pequena, que tinha uns 10 funcionários, e quando mudei para essa grande, daí eu percebi essa diferença, né? O que eu senti mais isso é um racismo. E dentro desses dois é onde eu trabalhei, né? Olha que complexo isso, né? Que complexo. Ali, ó, quando a gente fala dos elementos, né? A gente vai falar o seguinte, da natureza psicológica dos ataques. A forma de agir do perverso é desestabilizando e explorando psicologicamente a vítima através da dominação, através de métodos como recusar a comunicação, desqualificar, destruir a autoestima, cortar relações sociais. De novo, eu troquei. Vexar, constranger. A vítima é ferida em seu amor próprio, sente-se atingida em sua dignidade com a perda da autoconfiança. Então, assim, atingir psicologicamente uma pessoa é diferente de uma pessoa para outra, certo? Aquilo que ofende ou fere o Gilberto e o Atis é diferente daquilo que ofende, me constrange, me deixa fechada, vocês entendem? Mas quem é perverso dentro dos ambientes de trabalho age de forma perversa e diferente para cada uma das pessoas, desestabilizando elas psicologicamente. Outro elemento importante é que a Elisandra disse o seguinte: eu olhava para aquilo e pensava, eu preciso do dinheiro e eu sei que ele não está dizendo isso para mim, isso é algum problema dele. Sim, gente, é verdade. Toda pessoa agressiva, qualquer ser humano que age com agressividade com relação a outros seres humanos, o problema não são as outras pessoas. As outras pessoas são válvulas de escape de traumas, de sentimentos, de repressões que essa pessoa tem. Qualquer pessoa que é agressiva. E eu provo para vocês. Não precisa vocês falarem, mas assim, qual foi a última vez que vocês tiveram um comportamento agressivo? Que vocês ficaram irritados? Com 100% de certeza, não foi o que a outra pessoa fez. Vocês vinham de uma semana de estresse, de alguma angústia, de problemas de vocês, né? Que vocês estavam acumulando. E aquele comportamento, a toalha em cima da cama molhada, o negócio que quebrou, a bagunça, a pessoa que não fez o trabalho dela, duvido, eu acho que vocês sejam assim no ambiente de trabalho, mas aquilo ali foi a desculpa que vocês precisavam para liberar a energia acumulada dentro de vocês. E eu não estou justificando as pessoas que são agressivas, mas eu estou dizendo que elas deviam se tratar. E elas deviam se tratar adequadamente para elas entenderem que elas, quando expandem a perversidade, que é quando gritam ou xingam outra pessoa, elas estão só ampliando o mal. E elas não estão resolvendo nem o problema delas, que é elas aprenderem a encarar as coisas da vida e os problemas que elas têm,
tão pouco elas estão resolvendo o ambiente, porque a gente sabe muito bem que as pessoas não respondem a agressões. Eu vi um videozinho bem simples uma certa vez sobre criança, por isso recomendo terapia, exato, querida. As pessoas, assim, nem todas as pessoas, eu costumo dizer, elas são propensas a fazer terapia, né? No sentido de sentar na frente de uma outra pessoa, falar e ouvir. Muitas pessoas fazem terapia e não faz diferença nenhuma porque elas simplesmente riscam de uma lista de coisas que elas têm que fazer, né? E usam aquilo para autoafirmar o próprio comportamento. Mas a terapia, ela serve, e a terapia pode ser assim, olha, você se junta com os amigos para falar e fala do que está incomodando e tal. Falar é uma coisa muito importante, né? Dizer para uma outra pessoa aquilo que incomoda. Tem detalhes da nossa vida que é difícil a gente falar para as pessoas sem que elas achem que elas são um problema e sem causar, né? Relacionamento entre companheiros, entre pais e filhos, né? São relacionamentos complexos em que nem tudo você consegue expressar sem machucar a outra pessoa. Então, você faz terapia para você expressar tudo aquilo que te incomoda e você também repensar como é que você lida com as coisas. Eu faço psicanálise, então, para mim, as outras pessoas importam bem menos. É sempre como é que eu vou lidar com essa situação. O ponto de vista sou eu. Não adianta eu pensar assim, fulano precisa mudar, ciclano precisa mudar. Não, o fulano é assim, o ciclano é assim. Como é que eu lido com isso? Né? Como é que eu me afasto disso? E assim eu rompo com amizades, eu deixo de ver pessoas, eu minimizo durante um tempo ver pessoas da minha família, inclusive, que é tipo, não é, agora não dá, agora eu não estou assim psicologicamente tranquila para passar por isso. Então, eu mesma me protejo, entende? Então, são essas formas, assim, com que você aprende a lidar, inclusive nos ambientes de trabalho, ok? Principalmente nos ambientes de trabalho. Inclusive, para que, se for possível, aí você começa, pelo menos, a buscar outros lugares para trabalhar. Se você não pode se desligar daquele local, mas pelo menos você olha para fora, né, e faz diferente. A Cássia disse também, né, que faz psicanálise. Eu gosto muito de psicanálise. E cada pessoa tem terapias diferentes. Tem gente que não gosta definitivamente de falar, que é uma pessoa muito mais quieta, enfim, e sai para correr e aí organiza os pensamentos quando está correndo, ou quando está fazendo alguma atividade, ou quando está cozinhando. É aquele momento em que relaxa e a cabeça consegue parar de pensar nos problemas efetivamente. O que acontece nos elementos ali do assédio moral e que é muito terrível é que esse clima de terror gera um sofrimento nas pessoas. Então, isso vai atingir a saúde física e psicológica. Por exemplo, eu me dei conta, porque também faço terapia, né? E aí na primeira sessão pós eu estar assim toda travada, a minha psicanalista me disse: tu não acha que talvez você esteja sentindo uma pressão maior porque você tem que avaliar os teus colegas? E aí você está vendo pessoas que você conhece ou que você tem um nível de relacionamento ferindo princípios éticos, morais, você está tendo que avisá-los disso de uma forma, né, suave, mas avisá-los disso, você está indeferindo pontos para eles, você está exigindo que eles cumpram regramentos que dentro de você pensa que horror que eu estou fazendo isso com essas pessoas, né? Mas que você precisa cumprir as normas porque elas são legais, né? Uma lei é um decreto. E é óbvio que é isso também, né? Provavelmente a contratura que eu tive foi muito menos de ficar sentada na frente do computador e muito mais da sensação que eu tive de estar avaliando as pessoas. Junta isso com, de novo, né, as discussões relacionadas ao edital de transferência. E eu nem estou acompanhando, assim, né, gente? O meu nível de trauma relacionado a isso do ano passado foi: se sair, saiu, se não saiu, não saiu. Eu não estou acompanhando, porque gera um trauma, efetivamente. Gera um trauma nas pessoas essa situação, vocês entendem? E eu sei que eu já estou traumatizada. O Hermes me traumatizou com relação aos editais, porque eu não quero ver por quê. Porque eu fico muito triste quando eu vejo os meus colegas, assim, falando algumas coisas nas reuniões e tal. Eu fico muito decepcionada. Então, eu não quero
participar disso. E é o que acontece quando eu faço as avaliações, é a mesma coisa. Eu vejo ali que propositalmente eles fazem atitudes que eu considero muito antiéticas, e isso para mim é pesado, assim, pesa muito. E é complexo, né? Porque eu continuo, já vou te ler, Margarete, eu vou continuar tendo que avaliar eles, tanto é que, por exemplo, agora eu tenho que fazer a revisão, né, das notas, vou revisar, vou verificar os itens, né, enfim. E aí já tem recurso e tal, fora de hora, de coisas que eu falei, isso não é certo, e as pessoas insistem, né? E aí a decepção vai ficando maior, assim, né? Tanto é que uma colega minha da CPPD disse, a gente vai se sentir melhor, você vai ver que a gente se sente melhor quando passa essa fase. Quando passa essa fase, a gente sente um alívio do tipo, ok, eu fiz o meu trabalho. Deixa eu ler aqui a Margarete. Eu tô com o celular ligado, mas o celular é muito ruim de ler. Fiz concurso, passei e fui chamada em menos de um ano após discutir com minha ex-chefe assediadora. Bah, isso é bem complexo, não é, Margarete? Isso é bem complexo. Acredito que desenvolvi asma na época, acredito que seja emocional. Eu tenho doenças autoimunes, certo, gente? Então, eu tenho vitiligo, eu já tive doença de Hashimoto, já tive doença de Graves. Então, minha preocupação é estar desenvolvendo aqui no braço alguma outra doença autoimune. Doença autoimune, né, geralmente é uma resposta do nosso sistema imunológico a uma alta carga de estresse. Tem um monte de discussões de onde é que vem, não sei o que e tal. Tem um monte de gente que fala que não é genético, enfim, mas a minha família, o meu pai tem doença autoimune e toda a família do meu pai tem uma cartela de doenças autoimunes das mais variadas possíveis. Eu acredito que provavelmente o DNA tem a ver com isso, ou seja, eu venho com essa falha genética, que é o desenvolvimento de doenças autoimunes, e eu tenho as respostas, né, as respostas emocionais aos meus problemas, né, as respostas físicas aos meus problemas emocionais. Tem muita gente que tem isso. Perde cabelo, perde peso, né? Aí faz laringite, faringite, um monte de coisas. São respostas emocionais. O corpo é um sistema bastante complexo e inteligente. Ele está fazendo isso para te alertar de alguma coisa que está te atrapalhando e você não está percebendo, né? Então, é muito importante você observar. Deixa aqui. Então, entendemos a definição e entendemos alguns elementos. Agora vamos para o próximo elemento, tá? Para que se possa falar de assédio moral, é fundamental o requisito da reiteração. A violência psicológica deve ser regular, sistemática e durar no tempo, ou seja, não é algo esporádico. É por isso que, na atualidade, evoluiu o conceito de assédio moral como algo, porque antigamente parecia algo pontual, mas para algo institucional. Algumas instituições praticam o assédio moral. E é muito difícil você dizer assim, ó, é só naquele setor, todos os outros são maravilhosos e tal. Pode acontecer, mas é bem difícil. No geral, uma instituição cria uma cultura, um clima que assedia, porque ele permite que as pessoas sejam assim, tá? Eu vou dizer assim, eu acho, na minha opinião, que a UERGS é um local que tem que ser tratado com relação a isso, porque o clima de assédio moral com relação entre colegas, entre chefias, entre alunos, é muito grande. Ele é permissivo com relação às pessoas assediarem umas às outras, né, na forma de tratar. Como muitos locais públicos, como todas as instituições de ensino que eu já trabalhei. Todas. Eu fui professora na FAPA, na PUC, já estudei na PUC, já estudei na URGS. Todas elas são permissivas com relação a assédio. Elas não entendem que é assédio. Elas não entendem que as pessoas estão sofrendo psiquicamente dentro daquele ambiente de trabalho, tá? E isso é muito triste. É muito, muito, muito triste. Então, assim, e daí já eu vou falar o seguinte, tá, tem tudo isso, como é que a gente muda? Sim, isso é muito importante, né? Como é que a gente muda? Porque nós estamos falando de mudar uma cultura organizacional. Porque se a gente está falando que o requisito do assédio é a reiteração, as pessoas se permitem assediar outras pessoas num contínuo de tempo. E aí a Margarete lá teve isso ao longo de anos.
né? E aí, dentro ali da universidade, as pessoas sentem isso ao longo de anos, tá? Coerção, assédio, a falta de noção de que o teu trabalho é teu, né? As pessoas te coagindo a fazer alguma coisa que não te deixa muito confortável profissionalmente. Então, tudo isso são elementos de assédio. Então, se faz compreender, né, de forma relevante que esse elemento, reiteração, não são atitudes isoladas, não pontuais, não eventuais, mas elas visam a destruição da dignidade psicológica do indivíduo, tá? Então, assim, seja por agressão, seja por deixar ele de lado, seja por reprimir constantemente, né? Então, assim, tem várias questões que configuram assédio. É por isso que quando a gente vai falar sobre como é que a gente comprova o assédio, todos os elementos importam, né? E por isso é tão difícil, né? Ah, por que tem tanto assédio? Na minha opinião, porque a gente ainda não conseguiu enquadrar isso legalmente de uma forma em que os assediadores e as empresas que assediam fossem punidas da mesma forma. Assédio, ele custa caro para quem recebe, tá? Porque você, tá lá a Margarete, tem que fazer pilates, tem que fazer físio, tem que se afastar do trabalho, tem que fazer, né? Tem que, enfim, tem que ir na psicóloga. Então, assim, a pessoa que sofre o assédio, ela acaba desenvolvendo problemas, né? Que custam para ela. E dificilmente as empresas se responsabilizam por isso, porque elas não pagam por isso. Mas eu sempre acho que quando as empresas começarem a pagar efetivamente e caro pela conduta abusiva, aí elas vão repensar a forma com que elas fazem isso. Porque enquanto elas puderem ter uma conduta abusiva e o pagamento que elas dão com relação a isso, quando elas são punidas, é muito baixo, elas não vão mudar o comportamento. Elas não vão mudar. Vocês entendem? Porque elas são organizações, né, capitalistas que estão focadas no quanto elas estão ganhando com isso. Elas sabem que elas são abusivas e elas não vão mudar porque elas ganham mais explorando a saúde mental destes trabalhadores e levando eles à exaustão do que se preocupando com isso. No âmbito, então, das relações de trabalho, o assédio moral se caracteriza, ao mesmo tempo, como violador dos deveres contratuais de tratamento mútuo com lealdade e dignidade e violador da regra legal e geral do dever jurídico de tratamento com respeito à dignidade e personalidade do outro, que, por sua vez, é inerente e implícito a todos os negócios jurídicos, inclusive do contrato de trabalho. Você está violando legalmente o teu dever de ser uma pessoa minimamente, né, minimamente tolerável dentro do ambiente de trabalho, você entende? Então, assim, é um contrato legal que a gente tem, que é um contrato social. Eu vou te tratar bem, você me trata bem. E funciona assim tanto nos relacionamentos pessoais quanto nos relacionamentos profissionais. Uma outra questão que é importante é a intencionalidade do fato. Esse é o maior problema, porque geralmente as pessoas que são assediadoras, elas estão em ambientes de assédio, dentro da casa delas, dentro do ambiente de trabalho, elas também recebem esse assédio e elas não se dão conta de que estão fazendo isso, que estão praticando o assédio. Vocês entendem? Isso é uma coisa muito complexa. E aí, quando você pergunta, a resposta é: não era a minha intenção. Eu não quis dizer isso, eu não quis fazer isso. Mas é importante que a pessoa seja responsabilizada, sim, justamente para ela entender que, olha bem, e aí vou explicar de uma forma assim bem complexa isso. Tem vários casos na atualidade de estupro, vários sendo discutidos na atualidade. Todos os homens que fizeram isso, eles respondem da mesma forma: não era minha intenção.
Eu não sabia que eu estava fazendo isso. Eu não pensei que fosse. Porque pessoas perversas não veem outras pessoas como seres humanos. Eles retiram a humanidade daquela pessoa e eles entendem aquela pessoa como uma pessoa como um objeto qualquer. E a partir daí é muito fácil você ser perverso com qualquer elemento humanoide, digamos assim. Porque você que tirou a humanidade dessa pessoa. Não à toa essas pessoas falam assim, para tratar bem mulheres. Pense nelas como se fosse tua mãe ou tua filha, porque os humanos na vida dele são bem uma quantidade bem menor de pessoas do que o resto da população. O resto é só o resto. Eles retiram a característica humana das pessoas e aí eles podem as maltratar. É isso que acontece na intencionalidade do ato. E o difícil disso é você comprovar, não é? Você comprovar que você estava sofrendo assédio moral, então, portanto, porque a pessoa vai dizer que não era a intenção dela. E você vai provar, e aí para isso você vai ter, então, laudo psicológico, psiquiátrico, você vai ter e-mail, você vai ter testemunhas, para dizer o quê? Porque você tem que comprovar através de diversos elementos que havia intencionalidade do ato, que era recorrente e que te causou prejuízo. Tá bem? Então, a conduta abusiva, no conceito de assédio moral, pressupõe ato doloso, ou seja, eu faço com intenção, tá? A intencionalidade do agente é importante. Abuso, excesso, tá? Vai falar o seguinte, vai falar da intenção danosa, visada deliberadamente por alguém em cima de outra pessoa, tá bem? Isso é muito importante. Deixa eu ler aqui. Onde trabalho, tenho vínculo, mas estou afastado. Os colegas novos, quando entram no setor, são excluídos pelos outros colegas, se recusam a ajudar, deixam eles se ralando sozinho. Poucos se oferecem para ajudar, fazem grupinhos de fofoca. Tá aí, ó, é uma assédio institucional, Margarete. É um assédio institucional. Eu mesma, quando fiz concurso interno para trocar de higienização para cozinheira, pensei em desistir dentro do mês de teste, porque a pressão dos colegas era muito grande. Então, dentro da UERGS também é a mesma coisa, pessoal. Os colegas, eles entram e dificilmente os outros colegas ajudam, né? Não tem uma equipe que ajuda. Você entra e, tipo, vai lá, essas são as disciplinas que você vai dar e se vire, né? Dificilmente você tem apoios, assim, dos outros colegas, ou alguém te diz, ó, você vai fazer a avaliação, é assim que funciona, tá aqui os decretos, o DEV, você precisa organizar o que você produziu, você vai ser avaliado assim, você vai, né? Ninguém te fala nada. Você é atirado ali dentro daquele mundo, e se você trabalhava em instituições particulares, é completamente diferente, e ninguém te ajuda, assim, pelo menos não lá na unidade que eu estava anterior, né, na unidade de Cachoeira, que foi a que eu entrei. E isso, sim, era um reflexo de um clima institucional lá muito ruim, né, porque há brigas entre cursos, tudo. Então, assim, o clima lá era muito ruim. E dava essa permissão para as pessoas serem muito, muito malvadas e terríveis com outras pessoas. Bem complexo. Pode falar, Elisandra. Pois é. Aí me explica assim, porque a gente até entende, porque daí tu tá me dizendo, no caso, que são os colegas, né? No caso da UERGS, que é uma instituição pública, digamos, são concursados que não vão perder seus empregos, porque desta competitividade ou desta ruindade, né? Porque é característico do ser humano, por isso que eu falei, não vem às vezes o assédio, não é só do patrão, do chefe, né? Às vezes é muito do ambiente, dos colegas. O próximo slide já vai falar disso. É isso mesmo. É triste isso, não é? Eu penso muito isso, Elisandra. Eu penso assim, ó, não importa a oposição. Você agora é reitor, você está reitor, tá? Você está vice-reitora, você está coordenador. Amanhã você não é. Todos têm o mesmo cargo entre os professores. Só que na academia, com o A maiúsculo, a gente vive uma competição de egos muito grande. Por quê? Você faz pesquisa, você publica, você faz livros, você trabalha no programa de pós-graduação, você dá aula no mestrado, E aí eles criaram as
castas para distinguir uma pessoa da outra e fazer com que uma se sinta melhor ou pior. Essa que é a questão. Algumas pessoas simplesmente não se importam com isso, porque para elas não faz diferença se elas estão dando aula na pós ou não estão, porque, né, elas se protegem psiquicamente falando. Eu vou lá, vou dar as minhas aulas, vou fazer lá o que eu tenho que fazer, vou trabalhar na administração, que é onde eu gosto, e eu vou para casa e deu, é isso. Outras pessoas são muito mais afetadas. Quem são essas pessoas? Por exemplo, eu. Por que eu me senti muito afetada psicologicamente dentro da universidade, né? Eu tenho certeza que eu tive síndrome do pânico e desenvolvi a minha ansiedade muito dentro da instituição. Por quê? E aí, coisas, né, interessantes isso. Eu me divorciei, me separei. Quando eu me separei, eu foquei a maior parte das minhas energias em organizar a minha vida com os meus filhos e no meu trabalho. Porque o meu relacionamento, que foram 15 anos, né, com meu companheiro, meu ex-companheiro, não funcionou. Então, para me proteger mentalmente, eu parei de pensar nisso e foquei minhas energias no trabalho. Só que focar as minhas energias inteiramente no trabalho começou a fazer com que eu absorvesse mais esses elementos. Porque então eu dava um valor muito grande às respostas no ambiente de trabalho. Vocês entendem? E aí, depois disso, eu parti para tentar me envolver menos. Eu prezo pela minha carreira, é por isso que eu faço ensino, pesquisa e extensão, é por isso que eu faço publicações, é por isso que eu mantenho. Eu podia escolher só dar aula e não fazer mais nada, mas eu prezo pela minha carreira, eu quero continuar sendo uma pessoa que as pessoas chamam para falar sobre um assunto, que entende sobre algum assunto, que escreve sobre algum assunto, vocês entendem? E eu sou muito jovem, eu quero fazer isso ainda por cerca de 30 anos. Só que aí eu me dei conta de que eu precisava proteger a minha sanidade mental disso. Como é que eu faço para ser o tipo de pessoa que está ali competindo? Porque entre os professores, gente, há uma competição das mesmas áreas, de áreas diferentes, publicou em revista A, publicou, e ela é velada, porque na superficialidade todo mundo bate, tá dando tapinha nas costas dos outros, mas dentro dos relacionamentos internos é um grupo que publica nessa revista aqui da UERGS e ninguém mais, é um grupo que participa das extensões e ninguém mais, é um grupo, vocês entendem? Isso é muito complexo, gente, dentro de ambiente de trabalho. Por isso, instituições de ensino têm o assédio moral, na minha opinião, institucionalizado. E o assédio sexual. Porque aí os professores que são considerados, assim, muito grandes na área deles, porque já tem lá muita estrada e tal, eles têm a permissão institucional para fazer o que eles quiserem com relação à moral e com relação mesmo a assédio sexual dos alunos e com os outros colegas, porque a instituição precisa do que eles produzem para que ela continue lá num nível alto na CAPES. É assim. É muito complexo, gente. Vocês não têm ideia de como é complexo a instituição de ensino. E não é só na instituição de ensino, gente. É também dentro de outros órgãos públicos, porque se você vai olhar, você vai pensar, pô, mas é todo mundo técnico, todo mundo analista nessa área. Por que raios essas pessoas estão fazendo isso? Elas estão praticando de forma contínua assédio nos colegas. Mesma coisa, exatamente isso. Porque há uma competição entre as próprias pessoas. E aí também entra o elemento da perversidade das relações. Algumas pessoas são perversas. Algumas pessoas são más. E tem atitudes, né, malignas dentro do ambiente de trabalho também. Tá bem? A finalidade de exclusão como elemento. O propósito de destruir a vítima é, em última análise, fazer com que todos os meios que envolvem, seja veladamente ou não, para fazer com que aquela pessoa que representa perigo se retire do ambiente de trabalho. É disso que eu estou falando. Então, você tortura psicologicamente aquela pessoa para que ela cometa erros e ela saia. Então, ela vai pedir demissão ou se aposentar antes,
ou obter licença para tratamento de saúde, que foi o que aconteceu com a Margarete, por exemplo. Eu não sei se eu te cortei, Elisandra. Não? Não, era só isso, porque a gente fica pensando assim, entre colegas acontece muito assédio, né? Entre colegas, não é só de chefia. Claro que às vezes as chefias fecham os olhos, né? Tipo, a relação entre colegas. Mas eu acho que tem muito isso, eu acho que a gente tem que repensar o como eu trato o outro, como eu sou tratada, né? E aí, Exatamente. porque se a gente só responsabilizar os outros pelos atos dos outros, né, pelas atitudes que eles têm, a gente acaba sempre, eu pelo menos tomei isso para minha vida, né, que tipo assim, ó, eu trato as pessoas com respeito como eu quero ser tratada. Então, quando alguém vem invadindo meu espaço, me tratando com desrespeito, eu já faço barro na hora, eu não permito que aquilo se estenda, sabe? E isso eu tomei uma coisa para minha vida, assim, ó, isso vale para minha família, para os bem próximos, não tão próximos, e qualquer pessoa que venha querer fazer parte da minha vida, seja breve ou uma relação mais contínua, né? Uma relação que, por exemplo, com familiares. Então, isso eu passei a deixar bem claro, assim, ó, coisas que eu permito, coisas que eu não permito. Então, se alguém, eu verbalizo. Antigamente eu ficava mais quieta nessas questões, hoje eu já não permito mais. Porque não é só, às vezes o assédio ocorre dentro da, porque a gente está falando, claro, que a gente está falando sobre trabalho, né? Mas esses comportamentos, às vezes, que a gente tem nas famílias, a gente reflete no local de trabalho, a gente acaba permitindo, e isso parte muito da gente. Eu acho que a gente tem que ter consciência do que está acontecendo e até onde eu permito e até onde eu não permito. Então, acho que aí a gente começa a mudar, porque se a gente só tratar como uma questão jurídica, uma questão empresarial, uma questão que parte do outro, isso vai permanecer para todo e sempre. Porque hoje se reflete muito mais sobre, se fala mais sobre isso. Mas isso as pessoas têm que ter consciência. Isso para mim é um assédio. Isso para mim é algo que está me gerando algum transtorno. Permito, vou verbalizar para essa pessoa. Permito ou não permito que isso continue na minha vida, né? Que isso continue acontecendo. Isso vale para todas, acho que para todas as nossas relações, não só de trabalho, como familiares, amizades, enfim. Eu penso dessa forma. Mas era isso. Tranquilo. Eu concordo com você, né? Eu acho que é importante você falar disso no ambiente legal, porque, na minha opinião, esse tipo de comportamento, já te dou a palavra, Cássia, é exatamente como ocorre o comportamento de gente no trânsito, assim, que é as pessoas, quando são multadas, quando elas pagam por isso, elas tomam mais cuidado, principalmente os perversos, porque os perversos, eles no geral têm um nível de psicopatia maior e eles vão ter comportamentos arriscados quando eles podem ter. Se começar a atingir o bolso de cada um, o tanto de grosseria que age ou que faz com o outro, essa pessoa vai mudar. Essa pessoa vai mudar. E se esse nível que atinge o bolso for proporcional ao tanto que fere, né, o tanto de dinheiro que essa pessoa tem, mais ainda. É assim que você diminui o comportamento assediador, eu acho. E sim, você tem toda a razão, é preciso que a gente se dê conta também quando a gente está tendo comportamentos assediadores. Porque a gente, às vezes, está num ambiente que o assédio é tão comum que você não percebe que talvez você esteja fazendo isso. Porque já fizeram isso contigo tantas vezes que você vai lá e fala ou faz, e daqui a um pouco você pensa, o que eu estou fazendo, né? E por isso é importante a gente verificar, assim, os nossos atos, a forma com que a gente faz as coisas, né? Vou dar um exemplo já, logo passo para Cássia, não esqueci de você, Cássia. Ontem eu tive prova de gestão estratégica. É uma prova bem difícil, os alunos ficam muito nervosos, né? Porque tem bastante conteúdo, caem 3 livros na prova, as perguntas são todas perguntas abertas, às vezes dá branco, um monte de coisa. E eles ficam muito nervosos na prova. Uma das formas que eu faço, e quem aplicou a prova foi a monitora da disciplina, inclusive. Uma das formas que eu lido com isso é justamente, né, uma das
e tá lá o Golejar na psicodinâmica do trabalho que fala disso, é trazer um pouco de leveza com as piadas. Então, assim, eu sei que eles estão tensos e que eles têm medo de não ir tão bem na prova. Então, eu, né, amenizo isso com piadas no grupo e tal, para eles ficarem um pouco mais tranquilos. E aí, aquela tensão toda que eles estavam dá uma diminuída para antes de fazer a prova, tá? E isso é bem importante para os alunos, porque se eu só for malvada e tal, eles vão ficar com aquela tensão constante e provavelmente eles vão se sentir mal na hora de fazer a prova, entende? Então é preciso trazer um pouco de leveza, né? É preciso trazer um pouco de tranquilidade, assim, em algum momento é preciso dosar. Óbvio que eu tenho que ser, e eu sou dura, assim, nas avaliações, porque eu acho que, né, eu falei ontem, inclusive, eu considero tudo que vocês escrevem eu considero, mas escreva. Se vocês não lembram de nada e vocês estão lá lembrando só da análise SWOT ou da matriz Ansoff, não me importa, escrevam sobre ela. Eu quero saber que vocês entenderam algum conteúdo da disciplina. Enfim, e eu sei que causa, assim, uma pressão nos alunos as avaliações, né? Porque tá lá fazendo a disciplina inteira e fica aquele nervoso no momento de né, que tem que escrever sobre ela. Mas aí eu trago, né, as piadas, os memes, assim, para ver se eles ficam mais tranquilos. E isso ajuda um pouco, né? Para que não seja sempre, né, aquela profusão de conteúdo com uma pessoa sempre brava, irritada e mal-humorada fazendo isso, porque senão seria muito pesado. Pode falar, Cássia. Tá sem áudio, Cássia. Aí. Opa, desculpa, bom dia. Não, eu ia comentar que eu concordo com a fala da Elisandra, né, quando ela traz ali que no método dela de agir, no posicionamento dela frente aos assédios que ela possa receber e tudo mais. Eu procuro agir dessa forma, eu não faço para o outro o que eu não quero para mim também, né? Então, e também a forma de me posicionar assim, de impor limites para o outro também, geralmente dá certo, sabe? Acho que o assediador ele vai pensar 2 vezes se tu impor um limite para ele. Geralmente ele tende a ficar mais... Não é, gente, é que o assediador sabe quais são os perfis psicológicos que ele pode ou não pode atacar. Essa que é a questão. Essa que é a questão. Ele vai... eu vi um perverso, filme... o perverso funciona bem assim, bem assim. Isso. Eu vi um filme essa semana que o protagonista lá dizia assim, os lobos saem para caçar e eles não caçam o cervo mais... o cervo que deu... Eles não caçam o cervo porque deram sorte. Eles caçam o cervo mais fraco do bando, aquele que desistiu de correr, né? Então, eu acredito que o assediador ele faça isso da mesma forma. Então, se tu pegar... É triste que tu tenha que te proteger para evitar um assédio moral, entendeu? Mas aí que tá, nem todo mundo se protege. É aí que tá a questão. Nem todo mundo se protege, nem todo mundo consegue se proteger, mesmo tentando. Porque a forma com que a gente sente, né, a reciprocidade das pessoas é muito diferente uma da outra. Eu até ia dizer vocês assim, corrigindo na seguinte fala. Sim, a gente trata como a gente quer ser tratado, mas mais do que isso. A gente observa a outra pessoa para verificar se essa é a forma que ela quer ser tratada. Porque algumas pessoas são muito mais sensíveis do que as outras. Eu entendi o que vocês falaram, mas assim, é isso que faz, mas mais ainda do que isso nos ambientes. Que é, porque às vezes a gente é uma pessoa muito forte e algumas coisas simplesmente não nos atingem, assim, a pessoa fala e aquilo não faz diferença. Só que para outras pessoas, sim, para outras pessoas aquilo fere, entendeu? Então, é muito importante as pessoas... E aí eu não entendo porque a gente, por exemplo, não tem essa discussão em sala de aula lá na formação básica das crianças, que é preciso você olhar para o teu coleguinha e perceber se o que você disse magoou ele ou não. Porque se magoou, você não fala mais.
Aí é o ponto que eu queria chegar, professora. Porque, assim, ó, lá na formação básica, hoje a gente discute muito em bullying, né? E até a gente está falando agora sobre assédio moral no trabalho. Talvez isso possa estar ocorrendo, como faz anos que isso ocorre, no trabalho, porque lá na formação básica desse aluno existem os valentões, né? Eu fui uma aluna que sofri bullying a minha formação inteira. Eu sou uma aluna que eu não tenho alguma experiência, boa do colégio. Eu tive a escola inteira, meus pais irem lá para me defender, e eu estudei na Fundação Bradesco, uma das melhores escolas, que possa ter, assim, aqui em Gravataí, ela é considerada uma das melhores escolas, assim, tirando as privadas, a Fundação Bradesco, como filantropa, é uma das melhores escolas. E eu sofri bullying e assédio de valentões o ensino fundamental inteirinho. Sabe quando deixei de sofrer assédio dos meus colegas? Quando um dia o assédio foi tão extremo que os meus primos em casa, já era uma operação de família, os meus primos em casa, eles me batiam na escola, né? Os meus primos em casa montaram uma operação para me defender, para mim aprender a me defender, porque eu só apanhava. Eu era magricela, bobinha. Eu chegava na escola, eu subia no ônibus, por exemplo, para ir para a escola, eu apanhava. Do nada, dentro do ônibus. Eu saía na escola, se eu não der escola pro coleguinha, eu apanhava. Se eu não der escola, porque também, por ser inteligente, por fazer os trabalhos em aula, se eu não fizesse o trabalho do colega na aula, eu apanhava. Então, era tudo coisinhas assim, sabe? Sem noção. E daí já estava uma operação de família. Os meus primos me ensinaram assim: tu vai te defender, tu tem que deixar de ser boba. Aí, se eles te empurrar, tu vai aprender a cair. Aí eles botaram um colchão no meio da sala e começaram a me ensinar a me defender. Porque eles não podia, assim, todo dia a menina chegava com a cara quebrada em casa. Aí, nesse momento, eu comecei a parar para pensar. Porque meu pai ir na casa deles naquela época e falar com os pais deles já não estava mais sendo suficiente. E eu apanhava de meninos, não era de meninas. Eram os meninos mesmo que me batiam. Aí pegou e pedir, implorar para eles parem de fazer isso não era o suficiente. Aí pegou e, na época, meu pai conversava e foi falar com a diretora e nada resolvia. Aí pegou, eu lembro que na 8ª série, eu aguentei 9 anos da minha vida apanhando dos mesmos garotos, mesmos 5 garotos, que eles tinham implicância comigo. Aí pegou, até dentro da sala de aula aconteceu, e as professoras, passavam pano para eles, como diz hoje no português. E daí chegou na 8ª série, eu me irritei de uma forma tão grande que eu peguei eles pelo colarinho. E daí eu só passava pela minha cabeça tudo que os meus primos tinham ensinado. Não é que eu não sabia me defender, eu evitava. Aí eu lembro que eu peguei 2 deles pelos colarinhos e daí me defendi. E eu lembro que um deles tentou me segurar, e quando eu me dei por conta, a professora já estava dentro da sala de aula. E eu só lembro de ter olhado para ele e disse assim: depois que eu terminar com esse aqui, eu vou ir para cima de ti. Então tu aguarda, que o que é teu tá guardado. E daí eu lembro que todo mundo ficou na minha volta e eu tava transtornado. E daí, quando a professora botou o pé dentro da sala de aula, eu só larguei eles tudo e disse assim para ela: tô indo para a direção, não precisa nem falar. E eu fui. Aí sentei lá na frente da diretora e contei para ela o que tinha acontecido. Eu disse para ela assim: eu tô há 9 anos dentro dessa escola, ninguém me defendeu. Eu disse para ela: tu era para ter me defendido, tu não me defendeu. Vocês todos sabem do que eles falam comigo. E na época, eu lembro que eu tinha, né, quadro de crise convulsiva. E era por causa do que eu sofria com eles, né? Eu levava tudo isso para a parte nervosa. E os meus médicos, já estavam me dando as dosagens máximas de medicamento. Eu tomava 6 comprimidos de calmante por dia e não conseguia me acalmar. Tanto que passeios escolares eu não podia fazer porque as professoras não se responsabilizavam por mim. E daí pegou, só podia ir se meu pai ou minha mãe fosse presente. Aí pegou e quando eu cheguei lá,
E a diretora falou, daí ali naquele momento, eu disse para ela, não vou assinar advertência nenhuma, porque eu acho um desaforo, vocês tinham que ter me defendido e vocês não me defenderam. E daí pegou dela, chamou meu pai, chamou os guris assinaram a advertência, ela deu suspensão para eles. Aí o meu pai chegou lá, ela pediu desculpa, tudo, né, por o que tinha acontecido. Daí ela reconheceu que o erro era da escola. E depois do terceiro ano, naquele ano todos eles reprovaram. E só eu passei de ano. E daí foi o jeito que a escola deu deles não continuarem estudando comigo. Aí eles estavam sempre um ano atrás de mim. Mas eles me deixaram sofrer até a 8ª série. É complexo, gente, é complexo. Eu lamento bastante, assim, que aconteça ainda esse tipo de coisa, e acontece muito, assim. Eu vou deixar a Elisandra falar antes. Pode falar, Elisandra. Que é assim, ó, o abusador, né, ele testa, ele experimenta, ele faz a primeira, e se tu permite, ele vai fazer inúmeras vezes. Eu tive um assédio agora há poucos dias, há um mês atrás, mais ou menos, um prédio, minha irmã tem uma empresa que é da área de PPCI, né, da área de incêndio, e eu e o filho dela, num prédio, nós estávamos colando as plaquinhas de incêndio, uma moradora, uma arquiteta, que são tudo de classe média, né, ela fez um assédio para mim e para ele, um assédio moral, nos humilhando, xingando, e aí o meu sobrinho, que tem 19 anos, imagina, né, primeiro assédio da vida dele, ele ficou, na hora, muito irritado, e ele queria responder, eu disse, não é assim que funciona. Nós vamos chamar o responsável pelo prédio, que é a síndica. Nós vamos relatar o que está acontecendo para que ela não se aproxime mais. Gente, a gente fez isso, eu fiz isso, né? A síndica veio e conversou conosco e já abriu uma ação extrajudicial para ela, né? Notificando essa moradora, porque diz que não era só conosco que ela fazia isso, qualquer funcionário do prédio, qualquer pessoa que ela considerasse que ela podia pisar em cima, ela fazia, era geral. Qualquer funcionário que prestasse qualquer serviço para o prédio, ela xingava, ela destratava, ela é uma abusadora. E aí só que ela, assim, ela usava vários palavrões e eu tentava humilhar as pessoas na essência das pessoas, né? E meu sobrinho, assim, ele ficou na hora assim, Dinda, como que tu não te bota nela? Eu disse, não, primeiro que ela já está na categoria idoso, né? Se a gente faz alguma coisa nesse nível e aceitar esse lixo dela, é compactuar com ela, é entrar no jogo dela. Tu não vai entrar no jogo dela. E aí eu tive que, sabe, acalmar ele, né? Porque ele não, claro, tem 19 anos, ele nunca trabalhou fora, né? Ele estava lá através da empresa da mãe dele. Então, para ele, naquele momento, estar recebendo aquilo, né? Sendo chamado de cabeça de ovo, tu é burro, né? E ele assim, Dinda, o que nós estamos fazendo? Tipo, ele ficou muito estressado, gente. E eu disse, não, calma. Aí eu chamei a síndica, relatei o que tinha acontecido. Enfim, ela nunca mais se meteu com ninguém da empresa da minha irmã durante a obra. A obra durou mais de um mês. Isso foi logo assim, gente, nos primeiros dias, era o primeiro, segundo dia de trabalho. Imagina se a gente não reagisse àquela agressora, quanto tempo ela ia continuar agredindo todos ali dentro? E aí minha irmã foi e disse assim, não, isso aí essa pessoa a gente tem que tratar com carinho. Eu disse, não, um abusador a gente impõe limites e não trata com carinho. Tu tem que impor limite que tu não permite. Porque se tu permitir que isso continue, ela vai vão ser mais de 30 dias ou 30 dias de obra, imagina 30 dias essa mulher xingando, humilhando as pessoas que estão ali trabalhando. Ela é simplesmente uma abusadora. Ela dizia para mim, eu sou formada, eu sou arquiteta, eu sei tudo, né? E aí ela vinha com vários palavrões, chamando de burro, tu é um burro, um cabeça de ovo, tu não consegue pensar, dizia para o meu sobrinho, né, ele 19 anos. Por quê? Tudo porque ela não achava bonito a posição que as placas têm que ficar. Só que a posição que as placas de segurança têm que ficar não é uma coisa que a gente, eu vou botar aqui porque é bonito. São determinações dos bombeiros, é uma questão de segurança. Não é uma questão para ficar bonito no corredor, né? Então, para ela, a gente tinha que atender ao desejo dela, tanto que quando a gente instalou as placas, ela foi lá e arrancou. E aí meu sobrinho disse assim, Dinda, vamos subir lá e botar de novo. Eu digo, não, a gente não vai botar de novo. A placa vai ficar no chão,
E isso, a síndica primeiro vai ter que falar com ela, né? E aí eu comentei com a síndica sobre isso, não adianta ir lá colar a placa porque ela vai arrancar novamente. Então, entra de alguma outra medida. O que a síndica fez? Entrou com uma ação extrajudicial para ela, uma notificação extrajudicial, notificando ela de que ela não podia arrancar as placas dos corredores. Por isso, assim, nós vamos botar a placa todo dia? Não tem como. Então, essa pessoa, primeiro, ela vai ter que ser barrada nesse comportamento dela, ela saber que ela não pode, né, simplesmente porque ela é moradora, e ela diz assim, eu tenho dinheiro para pagar, é eu que pago por tudo aqui dentro, né, eu sou dona, gente, ela não é dona do prédio, ela é moradora, mas ela chegava a dizer para nós assim, ó, eu tenho muito dinheiro, eu sou dona disso daqui, eu pago tudo que tem aqui dentro, né, por quê? Porque ali ela via, na cabeça dela, 2 operários, né, estão abaixo de mim, então eu posso pisar em cima deles. E eu disse para ele assim, tu não vai responder absolutamente nada para ela. Dinda, ela tá nos enchendo de desaforo, como é que tu aguenta? Eu digo, eu aguento porque eu não levo o lixo dela. É que tu tá absorvendo a raivosidade dessa pessoa, o lixo que ela tem para descartar. Não pega para ti, meu filho. Entende? Então, assim, o que eu vejo? O abusador, ele tenta. Ele vai fazer a primeira. Se tu permitir, ele vai fazer inúmeras vezes. Essa mulher é um exemplo, é uma senhora. É uma arquiteta, mora sozinha, ela é conhecida no prédio como a chihuahua do prédio, que late para todo mundo. Ela humilha todo mundo, mas não morde. É aquela coisa, xinga, mas não morde. Eu disse, por quê? Por que ela faz isso? Porque permitem. No momento que ela for acionada judicialmente, como a professora disse, às vezes tu tem que multar, num trânsito tem que multar, tem que atingir no bolso, para que a pessoa pense 2 vezes antes de querer agredir a outra, né? Então, assim, as relações a gente tem que impor limites. E um abusador, tu corta ele no começo. Se tu permitir, vai ser inúmeras vezes. Era isso. Eu sei, gente, mas é que assim, é complexo quando vocês falam assim, ó, que a gente deve impor limites. Vocês têm completa razão sobre isso. Completa razão sobre isso. Eu não estou de forma alguma tirando a razão de vocês. Mas a maior parte das pessoas, muitas pessoas, elas não conseguem, de fato, ser o tipo de pessoa que com facilidade faz isso. E isso tem a ver com também questões psicológicas, psíquicas da própria infância de cada pessoa. Tá? Pessoas que são criadas por mães super protetoras. A culpa é das mães, a culpa é dos pais. A maior parte das vezes é assim, gente. Que coisa séria. O comportamento das pessoas, mas a primeira infância é muito importante. Com pessoas muito mandonas, que são essas pessoas que impõem limites para si mesma, têm dificuldade de impor limites. Essas pessoas têm dificuldade de impor limites. Porque durante uma parcela grande da vida, elas viveram sob o mesmo teto com outras pessoas que se apropriaram delas como seres humanos. É meu. E não deram espaço para essas pessoas desenvolverem os seus limites. Então, por isso que eu falo que é muito complexo isso de impor limite ou de exigir que as pessoas sejam assim. Eu acho que se você consegue impor limite, ótimo. Né? Que bom que você consegue se afastar e dizer, né, até aqui você vai, e a partir daqui você não vai me prejudicar, ou você não vai me tratar mal, a partir daqui você não vem, a partir daqui eu protejo o meu psíquico, o meu psicológico. Mas ainda assim eu acho que para as pessoas que não conseguem fazer isso, ou para todos os outros comportamentos tóxicos que existem, é preciso que haja punição severa para isso. Até porque nós estamos falando de ambientes de trabalho. Dentro da família é complexo, dentro dos relacionamentos é complexo, mas o ambiente de trabalho é muito complexo, porque é dele, é de lá, que vem o dinheiro para o sustento de tudo aquilo que a gente faz. Porque não somos os capitalistas donos do capital, essencialmente. Nós somos os explorados pelos capitalistas. Nós necessitamos daquele emprego, daquele espaço, nós precisamos daquilo. E isso já nos coloca de cara numa situação de subordinação onde a gente tem a gente tem
pouco como se mexer dentro disso, sem sentir que, bom, se eu saio desse ambiente, eu vou perder tudo isso. E como é que eu vou organizar minha vida, viver? Então, é um ambiente mais perverso possível quando é dentro do ambiente de trabalho, por causa disso. Porque a gente está ali numa relação, né, dentro daquele ambiente de trabalho, numa relação de obrigação com relação à nossa própria vida. A gente não tem como não estar lá. Por isso eu acho mais complexo ainda. Por isso que tem que tomar mais cuidado ainda. Por isso eu acho que precisa punir severamente pessoas dentro do ambiente de trabalho, empresas dentro do ambiente de trabalho. Concordo plenamente, professora. Eu acho que, no caso de empresas, sim, tem que haver a punição. Concordo quando um funcionário sai de uma empresa onde tem patrões abusadores, um ambiente tóxico, que coloca na justiça, concordo plenamente, né? Porque eu acho assim que realmente eu só fui, gente, não fui a vida toda uma pessoa que teve essa mentalidade, né? Eu fui criando essa casca, né? Aprendendo, apanhando e aprendendo. Hoje eu consigo, sim, né, limitar essas questões, mas antigamente eu só me calava. Então eu sofria, né? Sofria muito, né? Então, assim, eu tive que ir aprendendo, mas hoje eu tenho 43 anos e passei por diversas situações, né? E então, assim, eu procuro passar para os meus filhos, para os meus sobrinhos, né? Essa questão do fortalecimento psicológico, o que tu deve absorver, o que tu não deve absorver dos outros, né? Então, assim, é difícil. Sim, numa empresa tem que haver, por isso que tem que haver, sim, a parte de leis, regras, tem que ter justiça para isso, porque senão é uma terra sem lei, né? Porque na empresa tem isso. As pessoas estão ali porque precisam, porque dali elas tiram o sustento para casa delas. Então é muito mais fácil o assédio num local desse. Essa empresa porque tem relações de poder ali. E tu sabe que o outro tá ali porque ele precisa, né? Então eles acabam essa empresa que eu trabalhei com, eu tinha 19 anos, né, onde a minha irmã criou um trauma para a vida, quando ela fala até hoje nessa empresa, tu vê nela que ela fala com sentimentos negativos, sabe? E ali ele pagava bem justamente para que as pessoas pensassem 10 vezes antes de sair dali. Por quê? Porque sabe que lá fora tu não ia ganhar aquele salário. Então ele já pagava bem para poder dizer o que quisesse, né? E as pessoas, então, em média, as pessoas, gente, ficavam, às vezes eram entra e sai dentro da empresa. Eram raras pessoas que ficavam mais de ano dentro da empresa. Eu fiquei 2 anos, mas eram raras pessoas que passavam 6 meses dentro da empresa. Tipo, era 4 meses. Essa empresa ainda existe, Elisandra? Essa, não mais da forma como era, né? Essa empresa era uma fábrica de detectores de metais para portas de banco. Hoje o mercado disseminou. Antes eles era quase que um monopólio. Eles que dominavam todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então eles eram 2 fábricas, uma que fabricava a porta giratória e outra que fabricava o detector para a porta giratória. Eu trabalhava na que fabricava o detector. Então mulheres lá dentro comigo eram 3, sendo 2 acima de 50 anos e eu a mais nova. Então, além do assédio moral, sofria o assédio sexual, porque era uma empresa 98%, 99% masculina, né? Era uma indústria. Então, era tudo homens. Então, tu sofria tanto por parte do patrão, o assédio sexual e moral, assim como dos outros, né? Então, eu tinha que estar sempre impondo um limite ali de respeito. Então, mas por que eu fiquei tanto tempo nessa empresa? Questão de dinheiro mesmo, gente. Eu precisava estudar, eu estudava à noite e trabalhava de dia. No comércio, eu tinha que trabalhar de segunda a sábado e muitas vezes eu tinha que faltar ao colégio, quando era sexta, quinta, sexta, tinha épocas do mês que é mais movimentado, o meu gerente chegava e dizia assim, ó, escolhe, tu quer trabalhar ou tu quer estudar? Então eu tinha que faltar aula, quinta e sexta geralmente eram os dias que eu tinha que faltar aula de noite, porque ele impunha isso para mim que eu tinha, e eu fazia 2 turnos, detalhe, né? Eu entrava antes da loja abrir e saía quando o shopping fechava, 10 horas da noite, 10h30 da noite. Então, assim, chegava dias para mim que ele dizia assim, ó, escolhe, tu quer estudar ou tu quer trabalhar? E aí, o que acontece? Eu era muito nova, precisava as 2 coisas, óbvio, né? Mas eu faltava aula e explicava para os professores. Graças a Deus,
Eu tive muitos que entendiam, compreendiam a situação, e eu passei por média, não rodei por falta, porque eles, tipo assim, tu corre atrás do conteúdo, né? Mas é isso, assim, acho que relações são sempre complicadas. É bem complexo isso. Tentando avançar um pouquinho, eu não vou ir tão longe, porque eu tô vendo que tá dando uma desestabilizada muito bonita no meu sinal de internet, porque tá chovendo muito. Mas a gente vai tentar avançar mais um pouquinho aqui nos tipos de assédio moral segundo a sua procedência, para entender aqui que vocês disseram, né? Vocês falaram, assédio, então nem sempre é subordinado. Então, o vertical descendente são os atos perversos que são perpetrados por superiores contra os subordinados, que é a situação mais habitual, né, do comportamento no qual a pessoa que detém o poder de mando, de comando, busca delimitar, então, esse espaço de poder por meio de atos de depreciação, insultas, ofensas à saúde do trabalhador, degradando as condições de trabalho. Mas também tem o vertical ascendente, que é o tipo de casos de violência psicológica perpetrada por um ou mais subordinados contra um superior hierárquico. E acontece também, porque como eu falo, a pessoa que tem o perverso, ele pode estar em qualquer nível hierárquico. E o perverso, ele tem o poder de liderar pessoas contra uma pessoa, para falar mal do superior, para tornar a vida dele bem difícil. Tem também. E o horizontal, que é o assédio moral nas relações entre colegas do mesmo nível hierárquico. Então, a hostilização entre colegas decorre de conflitos provocados por motivos pessoais, como atributos pessoais, profissionais, capacidade, dificuldade de relacionamento, falta de cooperação, desculpe, pessoal, discriminação sexual. Também é desencadeada esse tipo de perversão moral pela competitividade. A própria empresa, às vezes, ela estimula tanto a competitividade que as pessoas perdem o respeito na horizontal com as pessoas do mesmo nível hierárquico dentro do ambiente de trabalho. E essas questões, né, elas vão proporcionar então, essas práticas individualistas que vão interferir na organização do trabalho e vão prejudicar o relacionamento. Então, você tem lá o vertical descendente, que é quando o superior pratica o assédio com relação às outras pessoas, o ascendente, que é quando, no geral, é um conjunto de subordinados e provavelmente tem uma liderança dos subordinados, é alguém que incita as outras pessoas contra um chefe. Vocês já devem ter visto isso também, acontece sim. E o horizontal, que é quando são colegas do mesmo nível hierárquico, mas acontece de toda forma. Sobre o perfil do agressor. O agressor é definido como perverso narcisista, que é aquele sujeito egocêntrico que possui um sentimento de grandeza exacerbado. Tem fantasias de sucesso e poder limitado, acredita ser especial e singular, necessita ser admirado para viver. Tudo lhe é devido. Ele é uma pessoa tão boa, tão maravilhosa, que faz tudo tão bem feito, que as pessoas lhe devem isso. As pessoas fazem porque elas têm ele sente essa necessidade das pessoas deverem o fato de ele ser um ser humano ímpar e excepcional. Nas relações interpessoais, ele explora o outro, embora tenha necessidade de ser admirado e aprovado pelos outros. Ele não tem empatia pelos demais. Muitas vezes é movido pela inveja que sente pelos outros, seja por esses possuírem coisas que ele não tem, seja por simplesmente saberem ou extrair prazer de suas próprias vidas. Não se envolve afetiva e emocionalmente e é incapaz de experimentar emoções depressivas como luta e tristeza quando é abandonado ou decepcionado. Aparenta estar deprimido, mas na verdade ele sente raiva, ressentimento e desejo de vingança. Veja só, parece uma pessoa horrível e vocês devem conhecer um monte de gente que tem esse perfil. Um monte de gente. De pessoas que são maravilhosas em tudo que fazem, que são perfeitas, que não cometem erros, que o tempo inteiro acreditam que as outras pessoas devem a elas simplesmente por elas serem quem elas são dentro da humanidade, elas não encontram dentro delas uma falha.
elas dificilmente se envolvem de uma forma afetiva e emocional, né? São aquelas pessoas que, luto, não, você supera, vai passar. Elas não conseguem ter a empatia do me colocar no lugar do próximo, e empatia é a palavra-chave para a gente não cometer assédio. É a gente olhar dentro dos olhos da outra pessoa e a gente pensar, ok, isso para mim pode ser uma coisa que eu supero fácil, mas talvez ele não supere. Então, empatia. Esse perfil, assim, que é psicológico e psicanalítico, né, vai dizer o seguinte, tem que ter todos esses elementos para você ser um agressor. Não. Principalmente porque muitos elementos desses, eles não estão visíveis assim para as pessoas. Por exemplo, quando você fala das pessoas que são incapazes de experimentar emoções depreciativas como luto e tristeza. Muitas pessoas, na aparência, elas fazem isso, elas parecem estar de luto e tristes, mas às vezes elas não estão. Por quê? Porque, e quando eu falo assim, a pessoa não se sente mal de terminar um relacionamento, porque elas não estão se sentindo mal com a falta da outra pessoa na vida delas. Elas estão sentindo raiva porque foram abandonadas, porque elas é que deveriam ser as pessoas a abandonar. E acontece mesmo perfil dentro das organizações. Elas não se deprimem pelas outras pessoas, elas sentem raiva quando essas outras pessoas não valorizam, né, o tanto que elas são boas, maravilhosas dentro daquele ambiente. Complexo isso, né, gente? Complexo e triste. E aí a gente fica pensando, ai, meu Deus, será que eu sou assim e tal? Se acalmem, né? Porque só o fato de vocês estarem pensando isso de alguma forma já vai fazer com que vocês sentem aquele alívio do tipo, não, eu estou pensando sobre isso. Uma pessoa, quando a gente... uma pessoa narcisista, quando a gente fala sobre isso, ela é exatamente o tipo de pessoa que naquela hora, sabe o que ela faz? Ela já cria justificativas assim para dizer, não, mas tem isso, mas tem aquilo outro, enfim. No geral, são pessoas que dificultam o acesso a elas mesmas, né? Elas não se consideram falhas em nenhum sentido, então elas nunca vão nem pensar sobre isso. Mas é importante a gente saber. A vítima, quem é a vítima nesse caso? A vítima é normalmente dotada de responsabilidade acima da média, possui elevada autoestima, sente prazer em viver. E essa é uma coisa interessante, ó. Às vezes, o narcisista, o que ele realmente incomoda ele é o fato de que vocês possuem o mesmo tipo de vida, o mesmo estilo de vida, mas você é muito mais feliz. E isso incomoda uma pessoa narcisista, porque ela acha que você não devia ser, ela acha que você devia se lamentar e ser uma pessoa terrível. Porque você devia ser muito mais, ou devia ser tratado melhor, ou devia ganhar mais. Sente prazer em viver, acredita nas pessoas que a cercam por reunir essas qualidades, então ela acaba suscitando esses incômodos para o agressor. Representa uma ameaça ao seu cargo ou à posição perante o grupo, a força vital a transforma em presa. Na lógica perversa, aquela pessoa que tem capacidade de autonomia, independência, capacidade pela sua inteligência e atitudes, iniciativa, popularidade, carisma, liderança, inatos, tem esse sentido cooperativo e de trabalho em equipe. Essas são as pessoas que representam perigo aos agressores, né? Por inveja ou medo de ser suplantado. Então, o agressor impõe um sistema de poder para anular essa vítima. Ele faz com que a vítima, o alvo dos ataques, não perceba as suas próprias qualidades e as suas próprias forças, porque então ela não vai conseguir se soltar, né, dessa situação. E a gente tem os espectadores, né? Os espectadores são as pessoas, os colegas superiores, que, querendo ou não, lá no caso da Cássia, na escola, os alunos, todo mundo que vê essa situação, mas não faz nada para frear a violência psicológica do perverso e se conforma, né, de que as pessoas são assim, é assim que os ambientes funcionam. Então, aí vem a questão do papel da empresa. O papel da empresa, então, é fundamental no sentido de apontar quando o assédio está acontecendo e punir a pessoa que é assediadora. Porque, assim, o que acontece muito é que perversos conseguem altos cargos.
eles são premiados pela sua perversidade. E serem premiados pela sua perversidade é um baita de um problema, porque então eles estão recebendo da sociedade a confirmação de que os atos horrorosos que eles fazem com as outras pessoas são aqueles que a sociedade considera os melhores, os que devem ser feitos. Olha que coisa mais cruel. O que não caracteriza assédio moral, então? O que não caracteriza? Deixa eu ver aqui, inclusive. Vocês ainda estão aí. Aqui eu me perco aqui. Estresse. O processo de assédio moral comporta forte carga de estresse, mas é um estresse de natureza diversa do próprio exclusivo das condições de trabalho. A pressão que conduz ao estresse tem o propósito de aumentar a eficácia ou a rapidez na realização de uma tarefa e causa danos à saúde por uma alteração imprevista ou uma dosagem errada. Melhores condições de trabalho permitem ao empregado o recomeço e o repouso, e o repouso demonstra-se reparador. No estresse detonado pelo assédio moral, o alvo é o indivíduo, não é o trabalho do indivíduo, é o indivíduo. Não é o estresse assim, você não entregou o trabalho, e aí você fica pensando naquilo e tal, no outro dia entrega, alivia o estresse. O estresse decorrente de assédio vai fazer com que você, como ser humano, repense se as tuas atitudes, isso de forma constante, são as melhores atitudes. Esse estresse é que é danoso. Porque o alvo é um indivíduo com um interesse mais ou menos consciente de prejudicá-lo, de se livrar da pessoa. A vítima de assédio tem dificuldade em recomeçar, porque a vergonha e a humilhação persistem por um longo espaço de tempo. Então, a pessoa que sofre o assédio, ela não reconhece as próprias capacidades. E aí ela tem muita dificuldade de fazer esse processo de virada e de entender que eu sofri assédio, isso foi ruim, mas isso passou e a partir de agora eu estou lá, como as gurias disseram, impondo os limites e me recuperando. Mas isso é bem difícil de se fazer entre as pessoas, né? E é um vai e vem, e às vezes consegue, às vezes não. Gestão por injúria é notada por todos. Todos os empregados são sem distinção maltratados. É o comportamento indigno e inadmissível de dirigentes mal preparados que, por meio de insultos e injúrias, submetem os empregados a uma pressão terrível, com total falta de respeito. Por vezes, essas atitudes podem caracterizar o assédio moral quando esses dirigentes tirânicos utilizam também procedimentos perversos, como, por exemplo, colocar as pessoas umas contra as outras, né? Então, na atualidade, inclusive, quando... Aí é uma questão interessante, porque fala o seguinte, gestão por injúria para distinguir de assédio moral é quando a forma com que essa pessoa fala, né, a forma habitual desse gestor falar é uma forma grosseira, assim, chula, tá? E aí aponta para ele está mal preparado para fazer essa gestão. Só que isso é diferente de apontar questões pessoais dentro do ambiente de trabalho, né? Ou colocar pessoas contra as outras, o que é bem comum. Na atualidade, essa forma mais chula de falar ou de agir dentro do ambiente de trabalho, que pode causar incômodo para as pessoas, também pode ser caracterizado o assédio. Então, por isso é tão complexo, né? O tamanho dos limites que você pode dar ou não dentro do ambiente de trabalho. Agressões pontuais. Agressões pontuais, na verdade, a gente chama de conflito, né? Conflito não é assédio. Um ato de violência ou uma agressão pontual pode ser, inclusive, uma briga um dia, tá? Não é assédio. Daí vai ser uma agressão, vai lá processar por agressão, sim, mas não é assédio, porque aconteceu uma vez. Isso eu falei antes, né? Aconteceu uma vez, eles foram lá e se pegaram, só uma vez. O assédio, ele é constante, intermitente, ele o tempo inteiro está incomodando. Tem duas questões importantes com relação ao assédio. Uma, muito importante, e eu sei quanto é difícil que a pessoa comece a se posicionar e diga, isso está me incomodando. Eu não gosto da forma com que você fala comigo com relação a esse aspecto. Eu não gosto do jeito com que você me trata, você entende?
Isso é muito importante. É muito importante. E isso é a questão do estabelecer os limites ali, né? De dizer, eu não gosto da forma como você age comigo. Por quê? Porque aí as pessoas vão começar a entender de verdade até onde elas podem ir ou não. Então, eu fiz isso, por exemplo, né? Quando eu me sentia assim assediada. Eu disse exatamente assim: olha só, esse teu comportamento, assim, 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 eu escrevi tudo, né? Ele me faz mal. Você pode optar por continuar com esse comportamento, mas ele me faz mal. E eu vou me afastar, porque eu preciso desse afastamento de ti, já que você não consegue não ter esse comportamento. Eu fiz isso, né? Porque, na minha opinião, assim, eu convivo daí, né, lá em Cachoeira do Sul com alguém que é narcisista e aí aplica isso, né? Aplicava isso. E melhorou muito desde que eu fiz isso. Porque até então você vai deixando, né? Deixa se criar, como dizem, aquele ambiente. E aí, quando eu reparei que aquilo me fez muito mal, e aí, claro, terapia também te ajuda, eu fiz olha, isso aqui me incomoda. E o jeito com que eu respondo a isso hoje é dando pouca importância. Então, eu espero para responder, né? Eu me afastei, porque, inclusive, sim, era uma pessoa que eu, né, tinha um nível de amizade, mas eu me afastei. Então, isso é muito importante para você proteger a tua forma psíquica, assim, de sobreviver dentro do ambiente de trabalho. Tá. Agressões pontuais não caracterizam assédio, mas condições de trabalho não caracterizam assédio, mesmo, né, que sejam más condições, tipo iluminação ruim, né, condição ruim de trabalho e tal, não caracteriza assédio, ambiente de trabalho ruim. Imposições profissionais advindas de decisões legítimas que dizem respeito à organização do trabalho não consideram assédio. Transferência, mudança de função, né, alguma coisa que é prevista no contrato de trabalho não caracteriza assédio, a não ser que isso seja usado para fazer com que você te prejudique pessoalmente, do tipo, eu só vou fazer isso com ela, né? Eu só vou fazer isso com ele, só quero que ele sofra isso. Aí sim. Por isso é tão complexo o conflito, né, que pressupõe situação de igualdade ou semi-igualdade de condições. A guerra é aberta de alguma maneira. O assédio moral acontece justamente porque nenhum conflito pode ser estabelecido, ou seja, não existe o não falado e escondido, não há uma relação simétrica como no conflito. O conflito acontece quando duas pessoas que conseguem combater vão lá e brigam, certo? E o assédio moral acontece quando uma das pessoas não consegue. É aí que existe a relação do dominante e dominado, e aí o assédio moral pode acontecer. Assédio sexual, tá? Não é assédio moral, por quê? Porque é o pedido de favores sexuais pelo superior hierárquico com promessa de tratamento diferenciado em caso de aceitação ou ameaça a atitudes concretas né, de represália, no caso recuse, como a perda de emprego ou de benefícios. Enquanto o assédio moral visa a eliminação da vítima do mundo do trabalho pelo psicoterror, o assédio sexual é caracterizado como uma conduta ofensiva que sugere o prazer sexual nas suas variadas formas, que vai causar, então, constrangimento ou afetar a dignidade da vítima. Então, o assédio sexual é diferente do assédio moral, tá? Formas de agir do agressor, então. A deterioração proposital das condições de trabalho, o isolamento e a recusa de comunicação, o atentado contra a dignidade dessa pessoa, a violência verbal e física também. E aí eu trouxe questões constitucionais, jurídicas constitucionais, tá? Por quê? Porque eu acho que é importante vocês estarem protegidos. Se vocês acham que estão num ambiente assediador ou notam que podem estar, e vocês, eu costumo fazer o seguinte, ó, vocês têm lá grupos e tal de trabalho. Aí eu mandei para vocês ali uma cartilha, né? De vez em quando vão lá e colocam, eu encontrei isso aqui sobre o tema, achei super interessante, manda. Quando você fala sobre o assunto dentro do ambiente de trabalho, tende algumas pessoas a observarem aquilo, repensar suas atitudes e aí vai aliviar um pouco o ambiente de trabalho, ok? Então, assim, façam isso de forma sistêmica se o ambiente de trabalho de vocês é um ambiente onde o assédio é institucionalizado.
né? E aqui tem a tabela jurídica constitucional, né? São a tutela jurídica constitucional. Tem lá os artigos da Constituição, a CLT, a Lei de Assédio Moral, que é a 9029 de 95, e alguns projetos de lei, alguns aprovados e outros não, que vão proteger o trabalhador nos casos de assédio moral. Ainda sobre assédio, sobre as consequências, aí a gente falou um pouco disso, que é os efeitos sobre o ambiente de trabalho, né? As pessoas, então, rendem menos, as condições de trabalho, né? Tem aquele clima ruim dentro do trabalho, as pessoas começam a desenvolver doenças dentro do ambiente de trabalho, então você verifica isso medindo afastamento por doença. Que mais? A caracterização da justa causa, né? O empregado tem por obrigação cumprir as ordens determinadas pelo empregador em decorrência do contrato de trabalho, e essa obrigação decorre do requisito de dependência, que tem que ser, então, tratado pela doutrina e pela jurisprudência sob a expressão subordinação. A consequência do empregado ser o agressor rompe com o dever de lealdade e boa-fé. Então, poderá ser a despedida por justa causa. Você pode demitir por justa causa um empregado que pratica assédio moral dentro do ambiente de trabalho, né? Então, é por aí que eu acho que as empresas deveriam agir. O problema daí, né, das empresas familiares é que eles são os proprietários das empresas, são os chefes, né? E aí é um pouquinho mais complexo. A despedida indireta, então, então lá na CLT, ela prevê hipóteses nas quais o empregado pode exercer seu direito de resistência através da despedida indireta e vai pleitear a indenização, tal como quando despedido injustamente. Então, se ele provar o assédio moral, ele vai dizer que ele foi, de certa forma, despedido dentro do ambiente de trabalho, porque eles estão forçando tanto ele a sair, que ele vai processar esse local, né, vai processar essa empresa e vai exigir que ele seja ressarcido tal qual uma despedida, um despedimento sem justa causa. Por exemplo, lá no caso da Elisandra, que ela saiu, eu não sei se ela pediu demissão, por exemplo, mas o que ela podia fazer era exigir que a empresa pagasse os direitos dela como uma demissão sem justa causa, vocês entendem? Porque comprovando, né, que o assédio moral exista é uma obrigatoriedade da empresa, já que o ambiente de trabalho se tornou tão ruim a ponto de que não há saída para o trabalhador para sobreviver, psiquicamente falando, sem sair daquele ambiente. Então, as consequências para a empresa, o custo do absenteísmo, lembra que o absenteísmo, né, é a entrada e saída, né, dos trabalhadores. A tendência é que a vítima passe a faltar o trabalho como uma forma de escapar dos ataques. Então, as pessoas faltam muito ao ambiente de trabalho, elas não vão. A queda da produtividade, a rotatividade, né, a alta rotatividade, turnover. As pessoas faltam muito, produzem pouco, e você tem lá dentro desse ambiente de trabalho poucas pessoas que se mantêm por muito tempo dentro dessa empresa. Então, essas são consequências visíveis, digamos assim. Além disso, tu tem a responsabilidade civil e o dano material e dano moral, né? Que pode e que deve sim ser levado em consideração. A responsabilidade civil ao dano causado da empresa e o dano moral que essa pessoa pode receber, né? E a responsabilidade da empresa por não ter impedido que isso acontecesse. E aí o ônus da prova, né, que a gente vai falar o seguinte: para vencer essa questão, a parte não basta ter razão, ela tem que provar os fatos afirmados perante o juiz no exame da causa. Então, aí eu falei lá no início, né, da dificuldade relacionada a isso, porque o ônus da prova, né, vai ser da vítima, ela vai lá e vai ter que provar que o assédio aconteceu. E aí, quando você está falando de assédio, você está falando de comportamentos falados. Você, sei lá, vai ter que gravar, é uma sequência de coisas que é preciso fazer, e é bem complexo. E você também pode trabalhar nas medidas de prevenção, né? Isso é uma coisa importante. A prevenção é importante no combate ao assédio moral, e ela vai passar pelos aspectos tanto da educação e fiscalização, educação por meio de campanhas, dos órgãos públicos, das organizações não governamentais, entre os benefícios que essa educação pela informação proporciona tal afastamento de
eventuais alegações por parte dos assediadores de desconhecimento às restrições da conduta. É por isso que, se vocês estão no ambiente de trabalho, que episódios de assédio começam a acontecer, às vezes uma pessoa entra, um narcisista entra no ambiente de trabalho, e aí você tem que começar a falar disso. Funciona, gente, isso aí funciona. Eu faço isso bastante, assim. Essa semana, todos os materiais que eu mandei para vocês de assédio, eu mandei para todos os grupos dos meus colegas, porque aí certamente eles não podem dizer assim, ó, não, mas eu não sabia que isso era um comportamento de assediador. Se a universidade, se o local onde vocês trabalham nunca fala disso, realmente as pessoas podem alegar que elas não sabiam. Mas se eles receberam material, se fizeram curso, se fizeram palestra, se eles estão cientes, eles sabem que o comportamento é inadequado. Vocês entenderam? Então, é preciso deixar muito claro que isso está acontecendo. É preciso fazer com que as pessoas saibam o que elas estão fazendo e o que elas estão fazendo errado. Definindo o que é assédio moral, vedando sua prática e criando procedimentos de apuração sigilosa e segura. Ou seja, ter regulamentos dentro da empresa. Não pode. Você não pode fazer isso. Ah, você fez isso, você vai ser punido, né? Ah, por que dentro do local público isso é tão comum? E aí vejam que a nossa aula, né? A gente falou de gestão da diversidade, depois a gente falou de gestão dentro do setor público para falar de assédio. São 3 conteúdos completamente conectados. Porque enquanto a gente está, de um lado, falando sobre a importância da gestão da diversidade, ou seja, aceitar todas as pessoas, a gente está falando de um outro lado das situações de assédio que às vezes são decorrentes da diversidade. E a gente está falando do setor público no sentido de que lá tem uma problemática maior do que nos outros, que é a estabilidade. E a estabilidade, talvez, às vezes, né, é aquela mola propulsora que leva o indivíduo que é narcisista a praticar atos de assédio dentro do ambiente de trabalho. Vejam só. Então, regulamentar e, dentro do possível, fazer com que essa pessoa tome sanções por praticar atos de violência psíquica com relação às outras pessoas é bem importante. O papel da mídia e do Estado é o mesmo, né? O papel da mídia e do Estado de regular e de criar, então, efetivamente, normas e legislações para prevenir esses casos, para que eles não aconteçam, é de suma importância. Aspecto individual, então, da vítima. Homens e mulheres humilhados não são saudáveis, então é preciso fortalecer com terapias de apoio e práticas alternativas que proporcionem a essas pessoas uma melhora da sua autoestima e o resgate da autoconfiança. Aliado a isso, então, a questões ou ações individuais, é necessário também ações coletivas, no sentido de estender a essas pessoas laços de afeto, solidariedade do colega de trabalho, que vai fazer com que, possivelmente, ele resista, né? Dar visibilidade social e resgatar a dignidade da pessoa. Aconselhar a vítima a tomar uma série de medidas para combater a ação do agressor, para compreender as causas dos constrangimentos e humilhações sofridos. A vítima deve ficar atenta, então, ao que está acontecendo, mas não entrar nesse jogo das agressões. Acompanhamento psicológico, né, palestras. Uma empresa, ela só vai se curar de situações de assédio institucional se ela encarar que ela faz isso, e ela passar a se propor realmente fazer atividades para melhorar esse ambiente, senão ela não vai melhorar. Então, ela vai fazer workshop, ela vai fazer alguma coisa para trabalhar esse tema e, efetivamente, ela vai punir as pessoas que são assediadoras. Aí tem umas questões relacionadas ao papel da CIPA, né? Que, sendo o assédio moral no trabalho um fator de risco psicossocial capaz de provocar danos à saúde, ele pode ser considerado uma doença do trabalho. Então, ela pode ser equiparada a um acidente de trabalho, sendo, portanto, competência da CIPA, né, que é de prevenção de acidentes de trabalho, atuar na prevenção e combate, porque você pode equiparar
o assédio moral a um acidente de trabalho. Os sindicatos também são muito importantes para isso, né? Porque eles são de representação negocial, econômica e assistencial perante as autoridades administrativas e jurídicas, os interesses da categoria ou os interesses individuais dos associados. Então, eles também, de certa forma, são responsáveis por combater o assédio moral, né? O assédio institucional. O Ministério Público do Trabalho também, porque ele vai precisar fiscalizar, então você pode, quando o local é público, você pode fazer denúncias de assédio direto no Ministério Público, né? E você pode ter resultados satisfatórios, né? Tem o julgamento de um recurso lá ordinário que eu coloquei, em que a empresa de bebidas foi condenada ao pagamento de indenização de R$1 milhão decorrentes de assédio moral coletivo, que é o caso, por exemplo, teu, Elisandra, né? Se a empresa, todos os trabalhadores se unissem, procurassem um sindicato e fizessem um pedido de assédio moral coletivo, a empresa poderia se responsabilizar de então pagar essa indenização. O assédio moral, então, exemplos trazidos de julgados dos tribunais regionais do trabalho do país. Assédio moral no ambiente de trabalho, caracterização e indenização por danos morais devido. O assédio moral caracteriza-se pela prática de variados artifícios levados a efeito no ambiente de trabalho pelo assediador, superior hierárquico ou não assediado, que de forma deliberada, sistemática, repetitiva ou continuada comete violência psicológica contra a vítima, com o objetivo de ir minando sua autoestima, dignidade e reputação até destruir por completo a capacidade de resistência dessa pessoa. Existindo provas nos autos acerca de atos abusivos de que foi a vítima, resta caracterizado o efeito dano moral, sendo devido o pagamento de indenização pleiteada, né? E tem lá um recurso, tem lá direitinho, né, que são súmulas. E aí tem outros exemplos, vários outros exemplos, né, de pessoas que receberam, isso aqui é da justiça, tá, gente? Se vocês têm curiosidade, ali, ó, tem R$5 mil, tem, enfim, tem 1 milhão, depende né, da quantidade de pessoas do que está envolvido. Mas é para dizer que, sim, existe já julgado dentro do Tribunal Regional do Estado do Rio Grande do Sul casos de assédio. Então, portanto, se vocês já incorreram, né, em casos assim, é bem importante que vocês procurem também a justiça, porque alguns comportamentos eles são tão nocivos que eles só vão mudar quando efetivamente as empresas, né, quando elas forem multadas para isso. Antes disso, não. Deixa eu voltar aqui para vocês, que agora eu parei. Tá bem, pessoal? Deixa eu ver, eu acho que eu falei um montão agora, né? Porque eu coloquei lá todo o resto do conteúdo. Eu não sei agora o que vocês pensam, mudou alguma coisa do que vocês pensavam? Vocês estão aí refletindo sobre, né, o que foi pensado? Contem para mim como é que vocês estão agora. Eu vou aproveitar e parar a gravação para não ficar tão comprida.